Vamos hacer una oración con nuestro Padre. Padre, en nombre de agradecidos estamos por esse tempo, Senhor, que nos proporcionado conhecer ao Senhor, conhecer tua palavra, para ter impacto na sociedade, manifestar Cristo em nós. E tempo que estaremos aqui, ó Pai, aprendendo, compartilhando, estudando, sendo alimentados, podamos, ó Pai, ser drenados. Vida do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós outros estamos aqui nesses estudos de livro, carta, de mar, de Lucas, para ele, seu excelentíssimo amigo. Quando nós outros estudamos esses textos, lemos e vemos o que Deus tem hablado a Teófilo através de los estudos aprofundados, nós outros somos alimentados de uma forma muito especial, porque Lucas ele não presenciou muito dessas coisas. Lucas não andou com Jesus. Lucas não foi aquele discípulo acerca de Jesus. Pero lo interessante é que Lucas ha hecho uma larga investigação para saber de rei, de reino, como funciona esse reino. E lo interessante é que todos os judeus estavam esperando esse rei. As pessoas estavam buscando este rei, ansiando, desejando sua venida, sua chegada para a liberação do povo. E quando nós outros vemos tudo que Deus ha hecho, tudo que Deus tinha hecho aí atrás, ao centurião, al hijo de la viuda aí da cidade de Naim, do capítulo passado que leemos, e nós outros vamos vendo como Deus é minucioso em manifestar esse reino, como Deus é poderoso em manifestar esse reino sobre seu rei, sobre quem ele é. Irmãos, é muito profundo e muito intenso o que nós outros queremos, estamos aqui para aprender. É muito profundo o que Lucas ha estudado, ha pesquisado. E a pergunta que hago é: e nós outros estamos fazendo para aprofundarmos, para conquistarmos, para aprimorarmos o conhecimento do Senhor? Não estou falando de conquista de coisas, estou falando da conquista do reino. Estou falando de la, não é para ser trueque com Deus. A conquista que estou falando é a conquista de poder manifestar Cristo em nós. Essa é a conquista que estou dizendo. Não é coisas, são pessoas. Não é coisas, é o reino de Deus manifestado em nós. E o que Lucas tem ensinado em todas essas pesquisas profundas acerca do rei, acerca do reino e como funciona esse reino. Nós outros vamos ler um texto hoje que vai falar muito forte com nós outros. Porque allá de nós outros esperar essa liberação, não é a liberação muitas vezes que nós outros desejamos. Não é a liberação que nós outros pensamos que é. É uma liberação de alma, de nos entregarmos a Ele e reconhecer que só Ele é Deus.
Entonces el texto de hoy va a hablar muy, muy, muy fuerte con nosotros. Estemos con el corazón abierto y el entendimiento transformado por la renovación de la palabra de Dios, para podermos entender, compreender y poner en práctica lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces, vamos ler aí a carta que Lucas ha escrito a su amigo excelentíssimo Teófilo. Lucas 7, verso 18 al verso 35. Nos diz assim el estudio aprofundado de Lucas. Los discípulos de Juan le contaron todo esto y llamó a dos de ellos. Todo esto que está a decir é aquilo que leemos em los versículos passados, del 17 atrás. Então, os discípulos de Juan, porque não sei se sabem, Juan aqui estava encarcelado. Em el capítulo 3, se não me recordo mal, foi onde Juan foi encarcelado. Então, aqui, os discípulos estavam buscando al profeta, a la persona, al Salvador, al rei, a qual Juan antecedia. Juan predicava que vendria. Bem, então, por isso que aqui, os discípulos de Juan lhe contaram todo isto. Ele chamou a dos de ellos e los enviou ao Senhor a perguntar-lhe: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron, verso 20, a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntar: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Además dio la vista a muchos. Entonces respondió a los enviados: Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados. Los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es quien está escrito: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en mi reino, en el reino de Dios, es más grande que él. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados con el bautismo. Pero los fariseos, los expertos en la ley, no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Entonces, ¿con qué puedo comparar a esa gente, a la gente de esa generación? ¿A quién se parece ellos? Se parece a niños sentados en la plaza que se gritan unos a los otros: Tocamos la flauta y usted no bailaron. Cantamos por los muertos y usted no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y usted dicen: tienes un demonio. Vino al Hijo del Hombre, que come y bebe, y usted dicen:
Ese es glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Wow, qué texto largo, pero muy fuerte. Como he dicho en el principio, aquí Juan estaba encarcelado ya a partir del capítulo 3. Y cuando nosotros vamos siguiendo el texto, Juan estaba manifestando. Leemos aquí que Cristo dijo: ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Se le digo que más que profeta. Este a quem está escrito: yo estoy para enviar mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu caminho. Está en el verso 27. Isso quer dizer, mira, Juan é aquele que está a predicar, preparando o caminho del Senhor, del Salvador, del Rei. Pero lo interessante de tudo é que Juan ha dudado em seu coração, porque ele ha perguntado: mira, enviarei a mis discípulos a perguntar a Jesus: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? O sea, yo en realidad soy la persona a dudar de su identidad, de quién era y por qué él había hecho todo esto. Él empezó a dudar. Pero lo interesante es que Jesús aquí aclama a Juan y le dice a todos: mira, Juan es aquel que fue enviado para me anteceder, para preparar mi camino, para la manifestación del Rey, para la manifestación del reino. Entonces nosotros vemos aquí: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? Mira o que pasa en la cabeza de Juan. ¿Sabe por qué? Juan estaba en una circunstancia a cual estaba encarcelado, esperaba un rey que llegara y traer la liberación a todos. Pero nosotros pensamos que la liberación, la libertación, las cadenas quebradas de nuestras vidas, muchas veces es apenas el natural. Muchas veces es apenas un propósito que nosotros creemos que es, ou queremos, deseamos que sea. Pero el propósito de Dios es distinto. No es muchas das vezes aquello que nosotros queremos, pero es la voluntad de Él. Y lo interesante es que Jesús, cuando habla de Juan el Bautista, dice: mira, ojo, oído, escuche, preste atención. Juan el Bautista fue el mayor de todos los. Pero ojo, el mayor de todos los profetas, el mayor de todos los profetas en mi reino será el menor. E o que Cristo estava ensinando para sus discípulos? Mira, preste atención. Vayan y cuéntale a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los surdos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Esse é o reino. É assim que funciona o reino. O reino é assim tal qual Cristo ha ensinado. O reino é assim tal qual Cristo está ensinando a seus discípulos. Mira, o reino de Deus é: los cegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados. En mi reino no va a haber enfermedad. Pero, Jesús, yo estoy en la cárcel. Mis circunstancias, mi situación, mis problemas. ¿Y ahora?
Y ahora que Juan ha cumplido el propósito, y ahora que Juan ha hecho lo que tenía que hacer, y ahora que Juan, ¿qué va a hacer después de anunciar la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Juan después que hiciera su voluntad, la voluntad de Dios sobre todas las cosas? Que es anunciar a Cristo, que es anunciar a Dios, que es anunciar a aquel que venía a anteceder. ¿Cuál es? Entonces Juan, escuchando esto, ¿qué ha hecho? Vale, Señor. Entonces yo soy el profeta. Y pronto. Pero ojo, Cristo ha dicho, mi reino, en mi reino es así. Y lo interesante que cuando Cristo está ahí hablando a sus discípulos y a los discípulos de Juan, que él dijo, vale, perfecto, mira, en mi reino va a tener todas esas cosas. Y Juan el Bautista, no hay nadie más grande que él en profecía. De los profetas, no existe profeta mayor do que Juan. No existe. Y nunca jamás va a existir. Pero ojo, en mi reino, Juan es el más pequeño. En mi reino, Juan es aquel más pequeñito de todos. Todos serán más grandes que Juan. Porque aquel que sirve es el mayor. E aquele que sirve manifesta o que Deus ha enviado. Então, se Juan é o menor em el reino, quer dizer, ele é o maior. Ele é o maior de todos os profetas, por isso que ele é o menor, porque ele serviu em el reino de Deus para a manifestação de Cristo. Ojo, Teófilo, presta atenção. Presta atenção, Teófilo. Juan el Bautista ha venido para cumplir y cumplió su propósito, su voluntad, el deseo de Dios. Y en esto Él es el mayor. Por Él ser el mayor en el reino, Él es el menor. Qué fuerte. Y nosotros siempre pensamos en posiciones. Pero lo interesante, quando lemos o verso 28, acerca disso que estamos falando, diz: Les digo que entre los mortales não ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. El más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan, que fue el profeta. ¿Por qué? Porque aquel que sirve es el menor. Para nosotros, a nuestros ojos. Y al oír esto, todo el pueblo, hasta los recaudadores de impuestos, reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados con el bautismo de Dios. ¡Wow! Fuerte. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Entonces, ¿con qué puedo comparar a esa gente de esa generación? ¿A quién se parece? Mira qué fuerte ese texto que Jesús dice. ¿A quién podemos comparar a la gente de esa generación? ¿A quién podemos comparar a esos fariseos, doutores de la ley, esos expertos de la palabra, esos predicadores que están ahí para corromper a las personas? ¿A qué se parece? A niños sentados en la plaza que se gritan unos a los otros. Tocamos flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. ¿Sabe o que é isso? São niños mimados que apenas querem hacer delante de Deus algo para ter em cambio. Buscando hacer trueque com Deus. Buscando hacer algo que en realidad Deus não ha prometido.
que Dios prometió fue o que? La salvación, la transformación, la manifestación de su reino. Salud, que en el reino de Dios va a tener salud. Nadie más va a vivir llorando, se lamentando. Nadie más va a vivir a sentir pérdida, porque mira, cuando se pasa algo a alguien, porque la voluntad de Dios ha sido manifestada, ha sido liberada para transformación de cada uno. Cuando nosotros entendemos nuestra identidad, nosotros saberemos quem nosotros somos. E quando temos esse entendimento de quem nós somos, podemos entender a manifestação do reino de Deus. Amém? Porque vino Juan Bautista, que comia pão e bebia vinho, e vocês dizem, tem demônio. Pero viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y usted dice, ese es glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Isso é horrível, irmãos. Isso é horrível. ¿Sabe por qué que é horrível? Porque nós estamos aí pensando o que estamos haciendo e como estamos vivendo para a manifestação do reino. Pero, em verso 23, nos diz, dichoso el que não tropeça por causa minha. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que muita gente hace tropeçar a los pequeninos do Senhor. Em vez de ensinar-lhe o Evangelho a buscar a Deus ou a manifestação do reino de Deus na vida de cada uma de elas, ensina a elas a buscar de Deus de forma distinta, como um Deus de supermercado, um Deus de troque, como um ninho que está na praça, como está dito aqui. Ah, tu has hecho esto y tú no has hecho esto. Yo hice esto y usted no me ha respondido. Hermanos, o que somos? Quem nosotros somos? O que estamos haciendo aqui? Que evangelho do reino é esse a qual nosotros não manifestamos a Cristo? É sencillo, é sencillo. ¿Somos falhos? Sí. ¿Tenemos defectos? Un montón. Pero ojo, ojo. A quem nosotros estamos manifestando quando nosotros, vez ou outra, resvalamos em algum defeito? O que nosotros estamos fazendo com isto? Delante das circunstâncias, o que nosotros estamos fazendo? Nos resguardando em nosotros mesmos? Ou manifestando o reino de Deus e ponendo a circunstância em seu devido lugar? Para a manifestação do reino. Mira, eu he falhado, eu sei isso e ponto. E vamos retratar o tema, e vamos remover isto e vamos adelante. É isso que Cristo está a dizer aqui a Juan el Bautista. Juan, perfeito, ha hecho tu trabalho, agora hijo, adelante com tu vida, já está. E foi o que Juan el Bautista, creio, que entendeu. Por quê? Porque quando os discípulos de Juan chegaram até ele a responder o que Cristo ha dicho a ele, mira, presta atenção, Juan el Bautista, tu tens dúvida que tu eres o profeta e que eu sou o rei para a manifestação do meu reino aqui na terra? Tu tens dúvida? Espera, dile a eles, que vão a ver? Ha sanado, surdo escuchado, ciego ha visto, cojos ha caminado, aqueles que tinham problema em sua piel, lepra, lo que sea, foram sanados, muitos foram sanados. Agora, os outros vão a Juan. Ve a Juan e dile tudo isto que han visto, ou seja, a manifestação. E eu creio que é isso que Deus quer de nós, que vengamos a manifestar o reino. E como manifestamos o reino? É só fazendo sanidade? Não. É vivendo a Cristo.
é tendo consciência de quem nós outros somos, saber de nossa identidade, em realidade, de quem nós outros somos. Se em realidade somos de Cristo, vamos manifestar a Cristo. Se falhamos, pedimos perdão e vamos adiante, seguimos. Não há nenhum santo puritano em nosso meio. Não há nadie melhor do que um no outro. Todos nós outros somos falhos. Todos nós outros temos problemas. Não há nadie perfeito. E o interessante é que isso que Cristo está a dizer a Juan. Mira, Juan, tú foi o maior e o mais grande de todos os profetas. Pero em mi reino, el menor é o maior. Eres grande, eres o maior. Tu has anunciado mi reino. Porque o importante é servir. Aunque seamos o maior, nossa função é servir. Não temos que dudar, não temos que quedar aí pensando o que vamos fazer, o que temos que fazer, o que vamos a fazer. Simplesmente viver a Cristo, manifestar a Cristo, fazer a vontade de Cristo. Vamos avançar? Vamos viver o reino de Cristo. Presta atenção, pero la sabedoria queda demonstrada por los que la siguen. Queremos ser conhecidos, seguimos a sabedoria. Qual é a sabedoria? Manifestar o reino, obedecer a Cristo, fazer a vontade de Ele e ser direcionados por Ele. Ah, pero eu não sou perfeito. Sim, nós outros sabemos, pero ponte las pilas. Deus te acepta de la forma que eres, pero não pode quedar como estás. Não pode quedar como estás. Temos que ser transformados. Nós somos pessoas que não aceitamos como somos. Por isso estamos aqui reunidos. Porque se eu aceito eu como sou, eu venho a um sítio, eu venho aqui à reunião, vale, eu sou assim, cresci assim, nasci assim, vou morrer assim. Não. Nós outros estamos aqui para ser transformados. Se não quer ser transformado, não necessita estar aqui. Se quiser manter-se como estás, há um montão de sítio que você paga aí o que necessita e recebe em troca o que pensa que cresce. Aqui não é para isso. Nós não estamos para isso. Nós estamos para viver o Evangelho. Estamos para manifestar com um montão de gente com defeitos e problemas. Eu não vou montar uma empresa, igreja, que nadie vai ter problema. Porque senão, quando chega o problema, eu vou dizer: tu tem problema? Ah, tenho. Não, aqui é só para os perfeitos. Problemáticos, busca outra igreja. Não é assim que somos. Todos nós outros somos problemáticos. Assim como Juan, dudamos de nossa identidade. Pero ojo, presta atenção. Queres ser transformado? Queres ser modificado de dentro hacia afuera? Queres quitar todo tu conhecimento, toda tu vontade natural? Busque a sabedoria. A sabedoria é Cristo. A transformação de nossa mentalidade está em Romanos. Seamos transformados pela renovação de nossa mentalidade. Nossa mentalidade tem que ser transformada. Vale, por lo que estamos vendo aí fora? Não, por la palavra. É a palavra que nos transforma. Querem um conselho? Você que está chegando a hora e não tem aí entendimento do que nós outros estamos falando, vê em YouTube, siga-nos em YouTube, em Mosaico, Valência YouTube, Mosaico, Valência Instagram, em Facebook, todas essas palavras, desde o princípio do livro de capítulo 1 de Lucas, hasta a hora,
tem todas as palavras aí. Vai estudá-la, busque-la, conoce, para saber o tema que estamos compartilhando, para saber sobre o que estamos falando. Porque se tu chega aqui agora e cai aí de paracaídas e escute o que estou falando, você muitas vezes se vai escandalizar, pero sem entender o conteúdo e o propósito do que lo estamos falando. Nós outros aqui estamos por el reino de Deus, não por nossa vontade. Nós outros não estamos aqui para um crescimento numérico. Não, não estamos aqui. Somos todos aqui hijos de Deus, manifestando a vontade de nosso Pai. Só isso, nada mais. Somos todos buscadores de fazer a vontade de Deus. Com defeitos, muitos, pero que têm em nosso coração a vontade de ser transformados através da renovação de nossa forma de pensar para viver o reino de Deus. É isso que estamos fazendo. É para isso que estamos aqui reunidos todos os domingos. Haga lluvia, sol, nieve, fuego, calor, lo que sea. O importante é que estamos aqui para compartilhar vivência Cristo através de nós. O reino de Deus através da palavra de Deus em nós. Abramos nossos olhos, destapamos nossos ouvidos e transformamos nossa forma de pensar, nossa mente, para que a palavra do Senhor seja viva e eficaz, pero a sabedoria queda demonstrada por los que la siguen. Queremos ser hallados como sábios? Queremos ser hallados como pessoas inteligentes? Primeiro, busque a sabedoria. Pero não queira o reconhecimento aí fora da sabedoria. Não queira. Simplesmente manifeste a Cristo. Aunque te diga, nossa, tu eres sábio. Recorra a sua insignificância e manifeste a Cristo. Não se ensoberbeça pelo conhecimento que tem. Não se ensoberbeça por algo que sabes acerca de Cristo. Não haga isso. Simplesmente viva a Cristo, manifeste a Cristo. E tampouco utilize isto para benefício próprio. Porque ai daquele que vê em Cristo piedra de tropeço. Ai daquele que hace de Cristo um tropeço para as pessoas de seu reino. Se nós outros tropeçamos por conta do reino de Deus, ai de nós outros. E, como diz o verso 23, dichoso el que não tropeça com a causa de Cristo é o reino, a manifestação do reino. Que o Rei é venido e nos ha livrado, nos ha sanado. Agora, nós outros estamos aqui para manifestar o reino. Amém? Podamos, em nome de Jesus, poner em prática cada texto, cada palavra, isso que nós estamos escutando. É fácil? Não, mas não é impossível. Estamos aqui para uma finalidade, um propósito. Fazer a vontade de Deus. Vamos ser transformados. E estamos sendo transformados. Pero primeira coisa, temos que desejar ser transformados. Amém? Podemos, em nome de Jesus, manifestar esse Cristo. Padre, em nome de Jesus, graças te damos. Podemos compartilhar a vida do Senhor manifestada em nós. Cada um de nós outros. Não venhamos a ser de la religião, não venhamos a ser de nosso irmão, não venhamos a ser del conhecimento que temos,
piedra de tropeço através de Cristo. Vengamos em nome de Jesus manifestar o reino de Deus aonde vai, para que podamos, em nome de Jesus, fluir e manifestar esse reino. Que podamos, ó Padre, ter reconhecimento de que o Senhor é nosso alimento, nosso sustento, nosso pão, nosso vino, para ponermos, ó Padre, para ponermos o reino em evidência em tudo que fizemos, para que o nome do Senhor seja exaltado através de nós. No nome de Jesus. Amém, irmãos. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós e essa comunidade. Dice: Amém. Amém. Estamos terminando.